Hoje, pessoal, o tema é muito especial, porque a orçamentação de obras não tem uma NBR específica. Eu sou o engenheiro civil Felipe Garcia Santos. Para complementar essa nossa conversa, a gente trouxe uma pessoa maravilhosa, a Rosângela Castanheira, uma gentileza de pessoa, tá, pessoal? Então ela vai acrescentar aqui para a gente muitas informações. Eu sou a professora Rosângela Castanheira, eu sou tecnóloga em construção civil, tracei a minha carreira sempre em cima da engenharia de custos, orçamento, planejamento e gerenciamento de obras, né? E o meu assunto, então, é justamente isso, né? O desafio de você desenvolver um orçamento sem uma norma específica. A gente fica sabendo de norma técnica lá durante a faculdade, né? Consulta normas técnicas para fazer os nossos trabalhos acadêmicos, tem que seguir a norma técnica, né? Porque senão acontece um grande problema, enfim. Mas como é que nasce uma norma técnica, né? Qual é o processo, né? Então vejam que interessante. Uma norma técnica, ela surge a partir de uma necessidade de qualquer pessoa, né? Então, existe norma técnica para tudo, inclusive para fazer pãozinho francês na padaria. Olha que interessante. Então, o que acontece? Essa demanda, essa necessidade que um grupo de pessoas, que uma entidade, que uma empresa ou qualquer organismo regulamentador, como foi o caso dessa norma que eu vou falar com vocês, sintam necessidade de ter um procedimento organizado e oficial. Um grupo de pessoas que sente uma necessidade específica, tá certo? Organiza essas ideias, né? Puxa vida, tá faltando tal coisa, como é que a gente faz? Dá muita confusão, não tem um procedimento, né? Apresenta isso para a ABNT, tá certo? A ABNT, por sua vez, dá uma boa verificada, né? Vê se isso aí faz sentido, né? Até que instala aí, então, uma comissão especial de estudo, né? Que reúne essas pessoas que demandaram essa necessidade. E aí essas pessoas acabam convidando outras que tenham interesses correlatos, de maneira que passem a incorporar essa comissão, né? No caso aqui que eu vou falar, quem organizou e quem demandou essa necessidade foi o Instituto de Engenharia aqui de São Paulo, né? Fizeram essa organização, né? E a partir daí se criou uma comissão especial de estudo 162. Essas comissões tem um número. É um trabalho voluntário, né? A gente se dedica a isso, mas a remuneração, eu diria a vocês, que ela não vem em dinheiro, mas ela vem em conhecimento. Porque são oportunidades tão interessantes de presenciar debate, pontos de vista, conhecimento, né? Eu no GT, que aí depois a gente tem o grupo de trabalho, mas depois existem as plenárias, onde todos os GTs se encontram e cada um apresenta o resultado do seu desenvolvimento de pesquisa, enfim. E no meu grupo só tinha medalhão, né? A começar pelo professor Massaíco, Paulo Dias, o pessoal do DENIT, André Baeta, quer dizer, gente que tem muito tempo de estrada e conhecimento, né? E muita gente no meu grupo, por exemplo, de órgãos públicos que fizeram um contraponto muito interessante com contribuições, né? É uma questão também que sempre, quando se fala de norma de orçamento, sempre aparece. Então, eu vou começar já falando da NBR 127/21 de 2006, e dizendo que essa norma, que é a norma de avaliação de custos unitários de construção para incorporação imobiliária e outras disposições para condomínios e edifícios, que esta norma não é a norma de orçamento, tá? As pessoas se equivocam em 170%, porque a norma fala de custo unitário de construção. Então, não é norma de orçamento. Ela faz um cálculo de custo unitário através de um orçamento paramétrico baseado no CUB, cuja finalidade única é registrar esse condomínio que está nascendo, né, um registro de incorporação, para que esse empreendimento possa ser vendido antes da sua execução. Então, é uma garantia que você dá ao comprador, né,
de que essa obra existe no papel, existe no cartório, e daqui a pouco ela vai existir em cima do terreno, né? Então você, obviamente, precisa calcular um preço de venda. Então, é uma norma que estabelece critério para avaliação de custo unitário, cálculo de rateio de construção e disposições correlatas fixadas por uma lei federal 4591, lá de 64, que discorre sobre essas questões imobiliárias. Então, essa norma 127/21, ela tem a ver com incorporação, gente. Não tem a ver com processo orçamentário. Essa é uma confusão terrível que as pessoas fazem, inclusive em editais de contratação de empresas para fazer. Eles mandam que a gente faça o orçamento baseado nesta norma. Não tem nada aqui. Vamos falar, então, da Comissão Especial de Estudo, a 162, que foi instaurada para que especialistas em orçamento se reunissem e desenvolvessem essa norma, né? Então eu vou fazer uma coisa bem rápida aqui e contar para vocês como é que foi essa historinha. Então aconteceu essa manifestação através do Instituto de Engenharia, né? Houve uma reunião lá na BNT no Rio de Janeiro, e aí se apresentou como base de desenvolvimento desse trabalho um documento, uma norma, uma orientação técnica do Instituto de Engenharia, produzida pelo professor Masaito Tisaka, né? Então, a primeira reunião que se teve, a gente teve acesso através das bases de atas de reunião, das bases de documentação que são disponibilizados, tudo isso num repositório de arquivos, como se fosse um Google Drive e tal, que chama-se Live Link da ABNT. Então, você se cadastra nisso, você recebe um acesso, claro, você se cadastra para que você contribua com as suas observações sobre o texto e também acesse a documentação de normativas e contribuição dos outros colegas, né? Então, eu relembrei a ata de instauração da comissão, que ela é datada de 27/7/2011, né? Então, fez há pouquinho tempo, exatos 10 anos da sua instauração, né? E aí, desde 2011, tiveram várias reuniões mensais, né? Eram na sede do Instituto de Engenharia aqui de São Paulo, haviam pautas, né? Havia sempre a presença de um mediador da ABNT, não é? E os participantes convidados que faziam parte de cada GT. O texto base foi proposto pelo Instituto de Engenharia aqui de São Paulo, foi a norma técnica número 1 de 2011, o mesmo ano em que foi instaurada essa norma, essa comissão. Então veja que coincidiu a necessidade de se ter uma normativa e depois, na sequência, a ideia de se iniciar um processo de norma junto à sociedade que necessitaria dessa norma, né? Até que no dia 31 de março de 2017, tá, as 4 partes estavam revisadas, aí começou de 2016, de 8 de 2016 a 3 de 2017, se começou o que a gente costuma falar, o pente fino desse material, né? De maneira que, no mês de março, a gente decidiu que o produto estava pronto para consulta pública, porque não basta o grupo deliberar. Isto tem que ser posto em apreciação para o resto dos profissionais revisarem o nosso trabalho e aprovarem, indicarem sugestões ou reprovarem. E aí, o que isso tudo acarretou, gente? Né? O que a falta de uma norma técnica pode atrapalhar as pessoas, os profissionais que lidam com o orçamento de obra, né? Então, uma coisa também que eu queria falar para vocês é que a questão da norma, né, uma coisa também que às vezes as pessoas não sabem, a norma não tem força de lei, tá? Isso é uma coisa interessante também, não tem força de lei. Você não é obrigado a seguir uma norma, né? O seu uso, então, não é obrigatório, né? Mas o bom senso preconiza o seu uso, né? Um exemplo que eu sempre dou: imagina você que é calculista estrutural, resolve não seguir os parâmetros e coeficientes da norma e Deus o livre, acontece alguma coisa. Você pode dizer, não sou obrigado a servir a consultar a norma e a seguir o que está ali determinado. De fato, você não é, mas a consequência da inobservância do que ali
está registrado acarreta punição civil e criminal. Então, se você derrubou um prédio, você pode responder civil e criminalmente por esse problema. Então, o bom senso diz, siga a norma, né? O orçamento, apesar das pessoas acharem que o dano não é muito grande, é complicado, porque você lida com dinheiro. É tão complicado quanto, né? O que está envolvido são coisas diferentes, né? Uma queda de uma edificação por um erro estrutural significa o risco de perdas de pessoas. Mas a gente tem uma dor de cabeça também com a questão dos orçamentos, né? Você lida com dinheiro e isso pode também causar alguns problemas bastante sérios. Então, o que acontece nessa situação de falta de norma, né? A questão da falta de domínio entre as partes envolvidas, o contratante e o contratado, né? Então, essa falta de conhecimento específico e principalmente de referência para você fazer essa busca causa situações como essa que eu comentei agora há pouquinho com vocês, de no edital, por exemplo, o edital dizer que o orçamento deverá ser desenvolvido com base no que determina a NBR 127/21, né? E eu já cheguei mais de uma vez questionar o que o contratante queria dizer com aquilo, porque se eu vou desenvolver um orçamento com base na 127/21, o máximo que eu consigo fazer ali é um orçamento paramétrico baseado no CUB, de acordo com o quadro 3 do anexo A. Então, esse é um dos problemas, né? Essa falta de entendimento, de domínio da elaboração do processo orçamentário, e principalmente de conceitos, né? Gera algum problema, né? Então, o pessoal, às vezes, chega coisa aqui pedindo orçamento de material. E uma vez eu acabei fazendo uma coisa, não sei se foi muito bonita, mas me pediram um orçamento de material. Ok, eu recebi o projeto, fiz o levantamento quantitativo de serviço, uma vez que o orçamento orça serviço, gerei a curva ABC de material, né? Organizei esses materiais por grupo de custos e as suas respectivas quantidades através de um software, né? Daqui a pouco o Felipe vai falar sobre um software que eu sou muito fã, que faz isso também, né? E mandei para ela uma lista desses materiais com os respectivos custos unitários que foram conseguidos através de propostas no mercado. E ela disse, mas eu não sei quanto custa a obra. Eu falei, não, mas você não me perguntou quanto custa a obra. O seu e-mail disse que você queria um orçamento de material. Esse é um orçamento de material. Não, mas e o chapisco? Eu digo, sei lá. O chapisco é serviço, né? Então, a moça ficou muito brava comigo, né? Mas não foi por mal. O orçamento existia, ele estava pronto. Então, esse ruído nessa relação contratante-contratado pode acontecer, né? Uma outra coisa também que eu fico bastante chateada, isso também é o desnivelamento entre os contratados. Então, às vezes eu estou concorrendo com um pessoal que eu sei que não tem a mesma experiência, não tem a mesma bagagem, não tem o mesmo conhecimento técnico que o meu escritório oferece, né? Não estou falando da Rosângela, que está há 40 anos no mercado, né? Eu estou falando da minha equipe, que eu prezo por ter profissionais perto de mim, que tenham capacitação, que tenham conhecimento, né, que tenham uma formação sólida em desenvolver processos orçamentários, né. Então, um outro ponto também bastante complicado é esse desnivelamento entre os contratados. Às vezes eu estou concorrendo com uma equipe que não tem a mesma base que a minha equipe oferece, né, com profissionais qualificados, com formação adequada, com conhecimento técnico bastante sólido, né? Então, se você tem uma norma, né, e a pessoa não tem esse conhecimento, ela pode se valer de estudar essa norma. Como paliativo disso, eu sempre digo para as pessoas, então, utilizarem esse material técnico, essa norma técnica do Instituto de Engenharia. A norma técnica número 1 de 2011, que foi um pouquinho antes de quando se instaurou a Comissão Especial 62, né? E aí você consegue acessar pelo site do Instituto de Engenharia aqui de São Paulo, é bastante fácil. Então, você baixa, é um material produzido pelo professor Masahi Kisaka, né? E é um material muito rico, muito importante, que vale a pena a gente ter como base de consulta, enquanto essa norma não sabe o que vai acontecer.
Uma outra possibilidade, obviamente, é a literatura técnica, né? Os livros do professor Aldo Matos, do próprio professor Masaiki Kisaka, do professor Roberto Salles Cardoso, né? São livros que devem fazer parte da biblioteca do profissional de custos, do engenheiro de custos, né? Isto é fundamental, né? E uma outra possibilidade também é cursos de curta duração para atualização e nivelamento de conhecimentos, né? Os cursos que eu dou, quando eu conto essa história toda, o pessoal fala, não, eu não sabia que tinha norma, eu achei que era 127/21, eu não tive isso na faculdade, então eu preciso me atualizar, eu preciso aprender, e já estou aprendendo aqui num lugar que me dê a orientação do caminho dessas pedras aí, que vão aparecer hoje e amanhã no meu dia a dia, né? Eu espero que haja uma retomada dessa norma, que se consiga chegar num consenso, entender efetivamente o que aconteceu, porque eu particularmente não entendi. Eu não entendi. Porque o mercado precisa disso. O mercado precisa disso. E é um tema muito complexo, muito complexo. E que o fato de haver uma norma, ela já nos dá um respaldo. É claro que a norma não vai substituir uma qualificação profissional, não vai substituir livros técnicos, não vai. Mas é uma ferramenta a mais e com uma força, apesar de não ser força de lei, mas uma força muito grande. Então eu tenho esperança que isso retome, porque você vê, a gente não conseguiu uma base de informação técnica e a gente já está no BIM, né? E é importante, você vê, a gente tem uma norma do BIM, que é uma outra comissão especial de estudo, a 134, né, que eu faço parte da 134 e fiz parte da 162. Até cheguei a promover um encontro, a participação da 134 na 162. Mas naquele momento eles acharam prematuro a gente misturar as estações, né? Então, o BIM e o orçamento de obras poderia ter um link muito interessante entre as duas normas, né? Mas acabou que não teve, né? Mas apesar disso, a gente tem como ir atrás dessas informações, né? E com base nesse material, que vocês, como eu disse, vocês podem acessar ou via CEBIC ou via Instituto de Engenharia, né? A gente tem uma situação que é muito interessante quando a gente começa a falar de processo orçamentário e de BIM, né? A gente pode simplificar muito um orçamento de obras como uma quantidade de serviço multiplicada por uma quantidade de dinheiro e você calcula o custo e depois o preço da obra. Quando você pensa nessa quantidade de dinheiro, o que acontece? Este processo é exatamente o processo que está registrado na 16633, que existe, mas não existe, né? Ela está registrada, ela está explicitada, né? São procedimentos que estão consagrados, porque é uma metodologia da engenharia de custos, né? Então, esta parte, ela existe, e até que alguém invente uma outra maneira de que isso se calcule, isso está consagrado, né? A maneira de você calcular o preço de venda da obra, seja ela qual for, edificação, indústria, infraestrutura, mineração, também é do mesmo jeito, tá? Preço de venda é custo mais despesa mais lucro, ponto final. Agora, o que o BIM vem contribuir com o orçamento, né? Numa parte que até agora ninguém nunca se preocupou, que é com a extração de quantitativos, é com o cálculo da quantidade de serviço que vai multiplicar esse dinheiro unitário aqui, né? Então, professora Rosângela, acho que aqui até cabe um reforço de que a quantidade de serviço, né, e não somente os quantitativos, né? Que a gente até comentou um pouco, né? Um pouquinho sobre isso, que cabe reforçar porque, querendo ou não, ainda não é muito transparente hoje em dia nessa questão do serviço. Exatamente. Insumos e mãos de obra envolvem diversos fatores ali, não só o material. Isso. É uma intervenção extremamente importante, Felipe, e é isso mesmo. O orçamento orça serviço, né? E isso é uma das confusões, que se a gente tivesse a norma estipulando os conceitos,
talvez a gente não sofresse mais essa confusão, né? Eu agradeço pela atenção de vocês todos aí da AutoQI também, pela gentileza. Deixo aí os meus contatos, né? O site do escritório, e estou à disposição. Espero que vocês tenham aproveitado. Muito obrigado, um abraço a todos.